Gênesis 47, do versículo 13 ao versículo 31, como José comprou toda a terra do Egito para Faraó. E não havia pão em toda a terra, porque a fome era muito grave, de maneira que a terra do Egito e a terra de Canaã desfaleciam por causa da fome. Então José recolheu todo o dinheiro que se achou na terra do Egito e na terra de Canaã, pelo trigo que compravam, e José trouxe o dinheiro à casa de Faraó. Acabando-se, pois, o dinheiro na terra do Egito e na terra de Canaã, vieram todos os egípcios a José, dizendo: Dá-nos pão, porque morreremos em tua presença, porquanto o dinheiro nos falta. E José disse: Dai o vosso gado, e eu vou-lo darei por vosso gado, se faltar o dinheiro. Então trouxeram o seu gado a José, e José deu-lhes pão em troca de cavalos, e das ovelhas, e das vacas, e dos jumentos, e os sustentou de pão aquele ano por todo o seu gado. E acabado aquele ano, vieram a ele no segundo ano e disseram-lhe: Não ocultaremos ao meu senhor que o dinheiro é acabado, e meu senhor possui os animais, nenhuma outra coisa nos ficou diante da face de meu senhor, senão o nosso corpo e a nossa terra, porque morreremos diante dos teus olhos, tanto nós como a nossa terra. Compramos-nos a nós e a nossa terra por pão, e nós e a nossa terra seremos servos de Faraó. Dá semente para que vivamos e não morramos, e a terra não se desole. Assim, José comprou toda a terra do Egito para Faraó, porque os egípcios venderam cada um o seu campo, porquanto a fome era extrema sobre eles. E a terra ficou sendo de Faraó. E quanto ao povo, fê-lo passar as cidades desde uma extremidade da terra, do Egito até a outra extremidade. Somente a terra dos sacerdotes não a comprou, porquanto os sacerdotes tinham porção de Faraó, e eles comiam a sua porção que Faraó lhes tinha dado, por isso não venderam a sua terra. Então disse José ao povo: Eis que hoje vos tenho comprado, a vós e a vossa terra, para Faraó. Eis aí, tendes semente para vós, para que semeis a terra. Há de ser, porém, que das colheitas dareis o quinto a Faraó, e as 4 partes serão vossas para a semente do campo, e para o vosso mantimento, e dos que estão nas vossas casas, e para que comam vossos meninos. E disseram: A vida nos tem dado, achemos graça aos olhos de meu senhor, e seremos servos de Faraó. José, pois isto por estatuto até ao dia de hoje, sobre a terra do Egito, que Faraó tirasse o quinto, só a terra dos sacerdotes não ficou sendo de Faraó. Assim, habitou Israel na terra do Egito, na terra de Gozém, e nela tomará possessão, e frutificaram e multiplicaram-se muito. E Jacó viveu na terra do Egito 17 anos, de sorte que os dias de Jacó e os anos da sua vida foram 147 anos. Chegando-se, pois, o tempo da morte de
de Israel, chamou a José, seu filho, e disse-lhe: se agora tenho achado graças aos teus olhos, rogo-te que ponha a tua mão debaixo da minha coxa e usa comigo de beneficência e verdade. Rogo-te que me não enterres no Egito, mas que eu jaza com os meus pais. Por isso me levarás do Egito e me sepultarás na sepultura deles. E ele disse: farei conforme a tua palavra. E disse ele: jura-me. E ele jurou-lhe. E Israel inclinou-se sobre a cabeceira da cama. Meus irmãos, minhas irmãs, essas são as palavras do Altíssimo diante daquela geração. Quando Jacó foi para o Egito e lá se tornou uma nação, uma bênção diante de Faraó. Por quê? José comprou toda a terra do Egito para Faraó. Como? O povo acabou o dinheiro. A fome era extrema naquela época, na terra. Então o dinheiro do povo acabou. Então o que é que o povo tinha? Gado, vacas, jumentos, jumentas. E com isso começaram a trocar os animais por alimento para não morrerem, porque a fome era muita. Imagine como era a fome. E passou-se um ano e o outro segundo ano que veio novamente, não sustentando. O povo não tinha mais dinheiro, não tinha mais gado, não tinha mais animais, só tinha ele si próprio, que seria ele e a terra. O povo só tinha o povo mesmo e a terra aqui, né? Ele vivia, a terra lá de cada um. O que aconteceu? José comprou toda a terra de cada um para Faraó em troca de pão, em troca de alimentos. E com isso, José comprou todo o Egito para Faraó. Diante de tudo e todos que acharam graça aos olhos de José, disseram-lhe: achamos graça diante de ti e seremos servos de Faraó. E José disse: darei a todos sementes para que sementeis toda a terra, e da colheita a quinta parte será de Faraó. E as 4 partes serão divididas entre vós para mantimentos de suas famílias. E assim se fez. Porque José era homem sábio, homem inteligente. E o Senhor o abençoava todos os dias. E assim foi. Jacó e José na terra do Egito. Se multiplicou tudo em bênção, em amor. Porque José era bênção. José é amor. José estava sempre com Deus, com o Altíssimo. E quando o Altíssimo determina, e disse a Jacó: vai para o Egito e lá serás uma grande nação. Multiplicarei tudo o que fizeste. E assim aconteceu. Que quando o Senhor determina, está determinado. Siga o Senhor. Siga o Senhor. E procure e tenha o amor, a pureza e a verdade. Essas são as dicas do Altíssimo. Que Deus abençoe a todos.